Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, dando continuidade à nossa reflexão do Evangelho diário, nós estamos aí em São Marcos, capítulo 7, hoje a partir do versículo 14 até o versículo 23. O Evangelho, Jesus vem explicar sobre a impureza, né? No Evangelho de ontem, a gente viu os fariseus criticando os discípulos porque comiam sem lavar as mãos. E Jesus mostrava que comer sem lavar as mãos não tornava ninguém impuro. E do versículo 14 ao versículo 16 de hoje, Jesus conta uma pequena parábola. Veja o que ele diz. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus conta uma pequena parábola, dizendo que nada que está fora do homem e que penetre o homem, que entre no homem, pode torná-lo impuro. E a gente vai ver que Jesus aqui está falando do alimento, de certos tipos de alimento que foram proibidos, muitos pelos judeus, e também algumas formas de se preparar para a refeição, que também era considerada impureza, como a gente viu no Evangelho de ontem. E por essa ocasião Jesus conta essa parábola dizendo que o que entra no homem não torna ele impuro. A partir do versículo 17 até o versículo 19, Jesus aí está em particular com os seus apóstolos, e os apóstolos pedem a Jesus o seguinte: escute aí. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes: então, nem vós tendes inteligência? Jesus critica os apóstolos porque não compreenderam o que ele tinha dito. Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa. Então a gente vê Jesus aqui deixando claramente que ele está falando aqui de alimento. Nenhum tipo de alimento. Todo alimento entra pela boca, vai para o estômago e depois vai para a fossa. Jesus diz, sai para a fossa. Em São Mateus, Jesus vai dizer que é evacuado, ou seja, se faz as necessidades fisiológicas e bota para fora. E São Marcos, no versículo 19, vai deixar muito claro, porque nada disto, ou melhor, São Marcos, finalzinho do versículo 19, vai dizer: assim ele declarava puro todos os alimentos. Então, não existe nenhum tipo de alimento no mundo, meus irmãos. Perceba o que eu estou dizendo. Não existe nenhum tipo de alimento no mundo que possa tornar impuro o homem. Isso é Jesus que diz. Por quê? Porque entra pela boca, vai para o estômago e depois é evacuado na fossa. Vira excremento, vira fezes. E Jesus explica o que de fato contamina o homem. Jesus explica. Aí alguém pode dizer, mas Denis, por exemplo, deixa eu tomar aqui São Mateus capítulo 6, versículo 22, uma coisa que Jesus falou, e alguém pode dizer, olha aqui, mas Jesus falou que tem algo de fora que contamina o homem. Veja, São Mateus 6, versículo 22, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? E em outra ocasião Jesus disse, se o teu olho
direito te leva a pecar, arranca-o e joga fora, porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que ir para o inferno, para a Geena, com os dois. Aí alguém pode dizer, então Jesus está se contradizendo? Não. Aqui, na regra de puro e impuro, como também em São Mateus capítulo 15, Jesus está falando sobre alimentação. É diferente do olhar. O olhar, veja, Jesus disse, porque isso entra, veja, porque nada disso, versículo 19 do Evangelho de hoje, porque nada disso entra no coração, mas no ventre, no estômago e sai para a fossa. Aqui você percebe nitidamente que Jesus está falando sobre alimentação. Nada na alimentação nos torna impuros diante de Deus. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8 e 10, falando também sobre alimentação, sobre carne sacrificada aos ídolos, São Paulo vai deixar claro que nenhum alimento nos levará a juízo diante de Deus. Ele diz que a gente pode comer de tudo, e ele abre uma exceção, São Paulo diz, uma exceção. Se o teu irmão, que não tem conhecimento, ciência dessa verdade, que nenhum alimento nos condena, aí São Paulo diz, então por respeito à ignorância, à falta de conhecimento desse irmão, ele diz, eu evitarei de comer, eu não comerei, para não causar escândalo. E veja o que Jesus diz, o que de fato torna o homem impuro. Versículo 20 ao versículo 23 do Evangelho de hoje. Jesus diz assim, Jesus dizia, o que sai do homem é isto que o torna impuro. Não é o que entra, mas é o que sai. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Prostituição. Veja, ninguém se prostitui de fora para dentro. A gente se prostitui de dentro para fora. Primeiro é concebido no meu coração o desejo libertinoso. Lembra que Jesus disse, se tu olhar para uma mulher e desejá-la no teu coração, já adulterastes com ela. Então, a prostituição, o roubo, o assassinato, os adultérios, a ambição desmedida. A pessoa é ambicioso, quer crescer na vida e essa ambição é desmedida a ponto de passar por cima de todo mundo, a ponto de ferrar com todo mundo para poder crescer, para poder ser grande de alguma forma, né? Maldades, toda maldade nasce no coração. A malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. É do coração. Por quê? Isso aqui comprova, meus irmãos, o que o pecado original gerou em nós. Comprova que a concupiscência da carne, do olhar, está agindo dentro de nós. E é por isso que São Paulo diz que é necessário matar o velho homem. Aquele homem que vivia na carne, segundo a carne, precisa ser morto. E Jesus conclui o Evangelho dizendo assim, todas essas coisas mais saem de dentro do homem, e é isso que torna o homem impuro. E em São Mateus 15, Jesus vai dizer, todas essas coisas saem do coração do homem, e é isso que torna o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. São Mateus capítulo 15, versículo 20. Ele diz, são essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, que nós possamos aprender, meus irmãos, de uma vez por todas, que o que nos torna impuro é o que sai de dentro do nosso coração, que é alimentado pela concupiscência e pelos maus desejos. E isso é que gera a impureza em nós. Então peçamos ao Senhor, Senhor, como disse Davi no Salmo 50, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Porque Jesus disse em São Mateus capítulo 5, felizes os puros de coração,
porque verão a Deus. Deus abençoe você.